Meus amigos, nós vamos ter uma sessão interativa, onde vocês podem participar através do QR Code que está aqui na tela, e vão ter perguntas, e essas perguntas vão embasar a nossa conversa aqui na frente com os professores. Então, eu acho que o pessoal da DAPT está por aí. A quem, é claro, nós agradecemos muitíssimo o convite, nós nos sentimos muito honrados de estar aqui, e é sempre um prazer poder participar e partilhar um pouco dos conhecimentos desses professores maravilhosos que estão aqui na frente. Muito obrigado. Vamos partir para a primeira? Primeira pergunta, então, pessoal. Eu acho que estão com vocês. E aí vocês vão poder... Tem um QR Code? Então, tem um QR Code daqui, vem aqui? Então, nós vamos... Vocês vão acessar o site do Mentimeter, porque se não tiver o QR Code, tem que... Aí, ótimo. E aí já sai direto esse número do jogo aí, que é 4405-5800, mas no QR Code já deve abrir direto. Então, por favor, fotografem e vocês podem começar a votar. E a gente vai dar quanto tempo para eles, Hamilton? Muito bem, eu acho que a gente podia já chamar, então, o Sérgio para poder comentar um pouco dessa pergunta e quais seriam as suas respostas, e comentar também o que nós já temos aqui nos nossos resultados. Parece que 82% está liderando muito a estabilidade refracional e rotacional. Está sem microfone aqui, por favor, o microfone da mesa, tem que liberar aqui? Estão liberando lá? Agora veio. Bom dia a todos, obrigado a Milton e Paulo e a ADAPT pelo gentil convite, é um prazer sempre estar aqui. Quando nós selecionamos a gente, na verdade, o que mais me importa pessoalmente é a acuidade visual que a lente entrega. Na verdade, não está nesses itens aí. Ou seja, eu preciso de uma lente trifocal, porque a pergunta é trifocal, né? Tórica ou não tórica. Ela tem que realmente proporcionar uma independência grande aos óculos em todas as distâncias. Então, esse, para mim, é o principal fator. É claro que a gente alia os outros fatores. Então, uma lente que entrega bastante, sendo com material hidrofóbico, que é a minha preferência, para não ter nenhum risco de opacificar, é o ideal. E se nós tivermos uma lente tórica com estabilidade rotacional, ou seja, e o material, a plataforma da Vivinex, ela tem aquelas rugosidades na alça, isso vai diminuir realmente o risco de rotação, porque a gente sabe que qualquer astigmatismo, por menor que seja, interfere na qualidade visual dessas lentes. E se aliado a isso nós tivermos um sistema de injeção fácil, claro que o sistema de injeção não é o principal problema, mas o injetor da Vivinex, né, de todas elas, não só a trifocal, realmente entra fácil por 2.2, ela já vem pré-montada e ela entra de forma bastante suave, não precisa ser boca a boca, não precisa estressar a incisão. Desses itens especificamente, o que mais realmente me importa é a estabilidade refracional e rotacional. Mas antes disso, para mim, é o quanto que a lente entrega em termos de acuidade visual. Não adianta ter uma estabilidade refracional excelente se não enxergar muito bem, né? Se a qualidade do 20/20 ou do J1 não for boa, ou se a distância intermediária deixar a desejar. Perfeito. Rick, o Sérgio mencionou a importância também do material, e ele falou claramente que a preferência dele é para o material hidrofóbico. Por que você acha que ele falou isso, e se você concorda também com essa resposta? Primeiro, queria agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês nesse congresso fantástico. Mas, realmente, o material é muito importante, né? Eu e o Sérgio, a gente adora córnea também, né? Então, somos especialistas em córnea. Então, a gente sabe que o material, caso você precise, em algum momento da vida, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos com o paciente, precise de um transplante endotelial, por exemplo, e injeção de ar, o que acontece é que se você injeta ar dentro de uma câmara anterior, onde tem uma lente hidrofílica, ou seja, aquelas que vêm bebidas em água, essas lentes podem se opacificar. E mesmo não precisando, a gente tem histórico de lentes mais antigas que já opacificaram mesmo sem a presença de ar.
Então, uma das grandes vantagens aqui dessa plataforma é que a lente é hidrofóbica, ou seja, não tem esse risco, né, Hamilton, dessa opacificação. Então, o material, na minha opinião, e na minha especialidade, que é córnea também, faz muita diferença. Então, eu acho que eu não injeto hidrofílico há alguns anos já, né? Antes de passar a palavra para o Dr. Sérgio, quem já teve problema com injetor de lente? Alguma vez na vida que o injetor não tetraiu, o injetor tetraiu? Não é tanta gente assim, gozado. Eu já tive, todos aqui já tiveram. Desculpa, Sérgio, se eu te cortei, pode falar. Não, só para complementar, não é só o paciente que tem córnea gutata, que pode descompensar e que vai precisar de DMEC, que a gente tem que pensar em material hidrofóbico. Mesmo não sendo especialista em córnea, nós não temos como saber se esse paciente vai desenvolver glaucoma, por exemplo, com o passar dos anos, e vai precisar de uma cirurgia antiglaucomatosa que vai ter que ter ar na câmara anterior, ou se ele vai fazer uma reação inflamatória maior, vai precisar de um TPA, existe descrição de opacidade de lente pós-TPA, ou se o paciente vai desenvolver diabetes, vai ter um DR, vai precisar de uma cirurgia vitreoretiniana e vai precisar gás na cavidade vítrea, etc. Então, o material hidrofóbico, eu não tenho dúvida que é superior. Acho que tem... podemos passar para a próxima, mas só um comentário. Que o que você falou de quanto que ele entrega de qualidade de visão e quais são os fenômenos que as lentes... Vocês podem votar, tá? E votando nessa. Quais são os fenômenos que a lente provoca. Então, no fim das contas, você tem várias lentes que têm mais anéis, menos anéis, mas tem que ver o que acaba acontecendo lá dentro. E tem a característica que eu sei que eu e você gostamos, de existir um balanço possível de luz para alguns focos. Então, isso, pelo menos na teoria, me parece que faz todo sentido, e em fazendo sentido, a gente gosta de Spinoza, né? A razão consegue explicar algumas coisas. Posso fazer um comentário rápido sobre isso? Comente. Rapidinho. Eu sempre gostei de misturar tecnologias, mix and match, famoso antigo mix and match, porque eu sempre achei que uma lente não entregava tudo ao mesmo tempo, né? E agora a gente tem possibilidade de fazer essa combinação com a mesma plataforma, né? Uma lente que entrega um pouco mais de energia para perto, que é a Plus, e outra para longe, mas ambas têm uma qualidade de visão excelente e semelhante. Então, é bem interessante. Deixa eu aproveitar, então, desculpa. Heloísa, você que pode ensinar para a gente, existe uma preocupação tua com os anéis num paciente com glaucoma? Não sei se... Isso, deve estar aberto. Está aberto esse outro microfone? Está. Com certeza, né? A gente sabe que as lentes que são difrativas, elas dividem, né, a luz em vários focos e reduzem a sensibilidade ao contraste. E a gente sabe que os pacientes com glaucoma, mesmo em estágios mais leves, já tem uma diminuição da sensibilidade ao contraste já bastante estabelecida, né? Que dirá no glaucoma avançado. Então, assim, sempre existe essa controvérsia se a gente deve colocar lente multifocal ou não no nosso paciente com glaucoma, né? Então, a gente sempre tem que pesar, né? Se vale a pena ou não, mas sabendo que a gente vai sofrer com isso, né? Você já teve que tirar alguma lente de um paciente com glaucoma por causa do contraste que estava insatisfatório? Ou seja, tirar aqueles anéis do paciente porque ele estava com glaucoma? Nunca. E Nunca você, Augusto? precisei. Você levantou Desculpa. a bola para Augusto Paranha. Hã? Não precisava nem, que não ele precisava fala nem demais. olhar. É que eu falei, primeiro por ser, né, uma dama única, uma coisa a gente tem que, né, mas é que o Augusto ele desenvolve. Então, curto, Augusto. Então, desenvolvendo, lente multifocal para paciente com glaucoma, independente do estadio, mesmo que seja um alto suspeito, a gente contraindica. Você não tem como saber com um paciente com 60 anos de glaucoma inicial, como é que ele vai estar com 80 ou 92. E é o argumento falacioso de que aquilo lá não vai afetar aqui um glaucoma inicial, que você vai achar em publicação, provavelmente o médico não faria na mãe dele, é contraindicado mesmo, você não tem condições de saber. Piora a qualidade, inclusive, dos exames que você vai fazer. A qualidade, o sinal do OCT piora com uma lente multifocal. O campo visual macular piora com a lente multifocal. A visão do paciente é pior com a lente multifocal. A gente brinca que você tem uma incidência de 3% de glaucoma na população. Você tem 97% da população para ganhar dinheiro, deixa os 3% em paz. Mas assim, sendo Para ele objetivo, ganhar. você, como a Heloísa, ela falou que nunca tirou. Você já tirou alguma lente por ser trifocal num paciente com glaucoma num campo médio? Não muito. Porque eu tenho uma coleção de pacientes com glaucoma avançado em lente multifocal. Você não tira, que a cirurgia em si descompensa o glaucoma. Não justifica, aí você erra duas vezes. Aquele paciente, infelizmente, vai ficar com aquela cruz
reclamando da visão, né, no seu consultório, e você com uma vontade grande de falar assim, vai procurar o culpado por isso. Né? E assim, não tem indicação de você tirar, não é, afeta, mas não é tanto assim que justifique correr o risco de descompensar. Toda vez que você abre o olho, você tem risco do glaucoma descompensado. Perfeito. Então, não é, eu acho que a risco-benefício não justifica. Ok, já falei demais. Você, Paulo. Próxima. Em relação à biometria, quais fatores seriam essenciais? E aí pode escolher 4 alternativas. Está ganhando aqui ceratometria, a grande ceratometria, e topografia corneana. E aí tem lá algumas outras fórmulas. E eu tinha colocado astigmatismo de face posterior aqui, que está meio perdendo, viu, Milton? Então, Rick, quer começar a comentar um pouquinho? Vamos lá. Aqui, realmente, a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Com certeza, o dado mais importante do olho na biometria é o comprimento axial. Todas as máquinas, elas medem muito parecido com o AL, né, o comprimento axial. O grande diferencial na biometria, realmente, na minha opinião, é a ceratometria. É a que mais pode alterar o nosso resultado. Ou seja, uma pequena variação no comprimento axial vai fazer bastante alteração no resultado visual. Uma pequeníssima alteração da ceratometria pode alterar também o resultado. O que isso significa? Se a gente caprichar na ceratometria, grandes chances de a gente acertar muito bem o nosso cálculo da lente intraocular. Isso é importante, especialmente nos pacientes, e a gente tem que cuidar muito bem da superfície do olho. Então, se vocês verem os 2 que mais foram votados, ceratometria e topografia, elas estão com certeza relacionadas à superfície ocular. Então, aqui a gente tem que, primeiro, ter um capricho na avaliação da superfície ocular, ou seja, tratar todas as doenças da superfície, olho seco principalmente, e ter um biômetro, né, fazer uma biometria com uma ceratometria que avalie o máximo possível de pontos da córnea. Né? Então, a gente estava até comentando agora há pouco, eu virei um pouco fã do Lenstar, exatamente, né, Hamilton, a gente comentou ontem à noite, a gente foi jantar, e realmente a ceratometria do Lenstar é muito diferenciada, né? Então ela analisa tanto 1,65 milímetros centrais quanto 3,2, é a que mais analisa pontos, né? Então, para mim aqui realmente a ceratometria, vocês acertaram, quem votou, é fundamental no cálculo da biometria e para evitar os erros biométricos. Claro que ACD, lens thickness, essas coisas todas, os últimos biômetros mais modernos já fazem as medidas, elas são semelhantes, né? Um ou outro biômetro, tem um biômetro com ACT que faz Scheinflug, que ele não mede com a pupila mesópica, né? Então, tem que dilatar para você conseguir analisar o LT. Né? Então, isso não é legal na nossa biometria, ter que fazer a biometria e repetir com a pupila dilatada exatamente para você poder analisar o LT, que faz parte da maioria das formas mais modernas. Então, aqui, realmente, todas essas informações são muito importantes, mas realmente considero a ceratometria e topografia muito importante. Tá? Sérgio, se você concorda, é claro, mas você orienta a tua técnica a pingar uma gotinha de lubrificante quando a ceratometria não é perfeita e se isso tem alguma implicação no resultado biométrico? Essa é uma excelente pergunta. O ideal é evitar de pingar o lubrificante. O ideal é tratar o olho seco antes, pelo menos umas 2 a 3 semanas. Não é raro nós vermos biometrias, topografias erradas por culpa disso. Se você pingar na hora o lubrificante, na verdade, a medida ceratométrica é a medida da curvatura do filme lacrimal sobre a córnea. Se você alterar esse filme lacrimal com uma lágrima artificial, muitas vezes fica um lago inferior
ou a técnica puxa a pálpebra superior, isso vai dar uma medida errada, não vai estar medindo corretamente. Se for pingar o lubrificante, tem que pingar, pedir para o paciente piscar bastante, esperar uns 5 a 10 minutos para fazer a medida, e não imediatamente, senão o risco de erro é significativo. E eu concordo, nos biômetros modernos, a medida do AL, do ACD, etc., são muito semelhantes, né? E a ceratometria acaba sendo muito importante. Não é raro nós vermos pacientes que têm olho seco, ou que têm outras alterações corneanas, cirurgia refrativa prévia, cones, frustros, que interferem significativamente na medida. É claro que tem que usar uma fórmula adequada também, de última geração, isso aí é super importante, mas não adianta ter uma fórmula maravilhosa se a captura das medidas, inclusive a ceratométrica, está errada, né? Isso também não adianta. O astigmatismo posterior, que o Shor comentou, também é importante, ele não tem uma relevância tão grande quanto a superfície anterior, mas para cálculo de lente multifocal, né, que a gente precisa uma precisão astigmática maior, tem alguns casos que faz diferença. Então, a gente tem que levar em conta. Sérgio, por que 52% acham que se o biômetro detalhar corretamente os segmentos do olho é uma vantagem? E se você concorda com essa necessidade no biômetro, atualmente com as fórmulas? Eu concordo em parte. Eu acho que não é tão crítico assim, né? Eu não dou muito valor para esses detalhes. Eu acho que realmente o mais importante é o AL e a ceratometria. Claro que se você tiver esses detalhes, dependendo da fórmula, né, que utiliza mais a profundidade de câmara anterior, por exemplo, você tem que ter uma medida adequada, né? Então, dependendo da fórmula que você usa, vale a pena. O IOL Master que nós utilizamos tem um trabalho recente, bem interessante, mostrando que se a captura de qualquer superfície, seja do epitélio, endotélio, cápsula anterior, cápsula posterior, ou a imagem na retina não estiver exatamente exato onde deveria, dá uma certa margem de erro também. É que tem alguns biômetros, por exemplo, que não fazem a medida da espessura do cristalino. Isso talvez tenha algum tipo de implicação hoje em dia com as fórmulas? Você acha que ou isso não é tão relevante? Tem, mas eu acho pouco relevante. Mas tem dá uma pequena diferença, sim. É interessante, acho que o último comentário dessa daqui. Você lembra como que era a fórmula SRKT que a gente fazia em Ribeirão na Mão? P igual a menos 2,5 vezes AL menos 0,9 vezes K. Ou seja, é só tamanho do olho, ceratometria. E para olhos normais vai muito bem, obrigado. O que a gente espera é que esse monte de parâmetros aqui, eles ajudem em olhos anormais e em um monte de gente, o que não ainda se comprovou tão corretamente, né? A gente está procurando uma coisa one size fits all e está ainda em busca dele. Pode passar mais um? Acho que agora vai para o outro bloco de glaucoma. Isso. No tratamento inicial do glaucoma, qual é a sua conduta? Escolha 2 alternativas, SLT, SLT colírio, colírio apenas, outros ou MIGS. E aí acho que podemos começar, Augusto foi o último a falar, pode começar a conversar se quiser, antes de começar a criticar as respostas dos amiguinhos. Aqui as pessoas são legais, Augusto, fala nice com elas. Então, a gente às vezes vai, especialmente na Europa, né, na Inglaterra, a gente vê uma medicina que é estatizada, né, que o governo tem as despesas, e no Brasil, que é um país em desenvolvimento, existe uma discrepância. Aqui a gente usa colírio adoidado e lá usam muito laser. Eu gostaria que vocês pudessem comentar isso, do ponto de vista social, não tem absolutamente nenhuma implicância isso, ou seja, usar laser e usar colírio é tudo igual mesmo? E acho que dá para falar baseado em evidência, né, Augusto? Não é achismo, né? O estudo do Light de 2019, quer dizer, a gente já está falando aí de 6 anos de evidência, ele pegou pacientes com glaucomas iniciais, virgens de tratamento, e fizeram a seguinte pergunta, os desfechos, aliás. Progressão de dano glaucomatoso, necessidade de cirurgia para glaucoma e aparecimento de cirurgia de catarata. O colírio perdeu nos 3. Esse mesmo tipo de pergunta é feito numa sessão de glaucoma e eu faço há alguns anos. Atualmente, 100% dos especialistas em glaucoma, para glaucoma primário de ângulo aberto, é oferecer o laser. E chega a ser, por conta do nível de evidência que tem, até uma prática você não oferecer. Se você tem disponível
não você, mas naquela cidade, disponível e não falar para o seu paciente que a melhor opção não é a que você tem, é quase uma infração ética atualmente você não oferecer o laser. É laser para todo mundo. Se os especialistas em glaucoma, a gente brinca assim, que ninguém é obrigado a saber tudo, mas está proibido de fazer o que não sabe. Todo mundo cuida de glaucoma e deve ser assim. E eu acho que o oftalmologista geral deve aprender a fazer laser para tratar glaucoma e deve oferecer como primeira opção para o paciente. Aí está escrito também no Código de Ética que o paciente escolhe o que vai fazer. Eu estava conversando com o Milton, a dificuldade que a gente tem no Brasil, eu falo isso para o paciente, e muitos pacientes não querem fazer o laser porque ele acha que é uma coisa do outro mundo. E não é bem assim, muito pelo contrário, o laser faz menos mal do que o colírio. Estava falando sobre olho seco e fazer biometria. Eu brinquei com a Heloísa, assim, 100% dos nossos pacientes estão lá assim, entupidos de colírio, um tato enorme, e a gente quer operar a Focotrec e ainda querer que a biometria seja aceita, né? Seja aceitável. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Às vezes, você tem que suspender todos os colírios, dar um diamox para o paciente para conseguir enxergar alguma coisa numa córnea que está completamente detonada por anos de colírio. Né? Então, com certeza, eu acho pesaroso, acho uma pena na plateia que todo mundo aqui trata glaucoma, que 41% ou 41% das pessoas, né, por cento? Acho que são relativo pessoas. ou absoluto esse número? Não, acho que é a soma de tudo. Absoluto. Não, Tá? não. Então, tem 41 pessoas que estão equivocadas mesmo, que a opção inicial, baseada em evidência, e não é só no Light, em vários estudos, laser é a primeira opção para tratamento. Pareceu mais um SLT. Você está falando, O apareceu laser é mais mais um barato que SLT. colírio. Ou seja, você discorda, Partindo da premissa que ele tem acesso. Na cidade. ou seja, você discorda de começar de 41% que começa com colírio a plenas, é isso. Heloísa, é difícil fazer SLT? Não, tecnicamente é extremamente fácil, né? Muito fácil. Principalmente assim, quando era o ALT, que era o laser de argônia, é um pouquinho mais difícil, porque a mira era muito pequena. Agora, com SLT, a mira é bem grande. Então, tecnicamente, extremamente fácil. E dói? Né? Dói nada. Na dica de nada. Desculpa, eu tirei. Você ia falando outras coisas, eu fiz você responder essas coisas. Quando a gente pensa em tratamento inicial do glaucoma, primeiro a gente tem que saber o estágio do glaucoma, né? Ou seja, quanto tempo você tem para ir testando as suas ferramentas. Né? Então, quando é um glaucoma leve, eu acho que começar com SLT ou colírio são duas opções muito boas. A gente sabe que o SLT é mais custo-efetivo, ou seja, ele custa mais barato para o sistema todo do que o laser. Tá? Então, por exemplo, na Inglaterra eles usam muito laser, porque é mais barato, porque eles têm que arcar com o custo do colírio. Às vezes, aqui no Brasil, a gente usa tão pouquinho, porque muitas vezes quem arca com o custo é o paciente, né? Então, assim, para o sistema, por exemplo, os convênios e tal, eles não têm muito interesse que a gente vá fazendo laser em todo mundo. Lá em Belo Horizonte, a Unimed domina, né? Domina, a Unimed E domina. paga o SLT ou não? Então, eles pagam a trabeculoplastia com laser de argônio. Aquele antigo. Que é mais antigo e pagam um preço muito baixo. Então, geralmente, ninguém faz o SLT pelo convênio. Então, sempre Perfeito. tem um certo ônus para o paciente. Tá? Bom, Não, acho que a gente comentou em outra sessão que tem uma coisa que chama ciência da implementação. E está absolutamente mapeado os aspectos que fazem com que uma tecnologia baseada em evidência não seja implementada. Então, você primeiro precisa desimplementar alguma coisa para, pelo menos, começar a história. Aí você vai, acesso, custo, parará. Enquanto a gente não tiver levado essa palavra, né, Augusto, para mais gente e deixado isso bastante claro, a gente não consegue isso no gestor público, que seria o maior interessado, mas que dá colírio para glaucoma, mas nem o gestor público consegue ser catequizado. O gestor público está melhor do que os convênios. Para o gestor público, SLT já está na frente do colírio. Aqui não vai dar tempo de comentar tudo, mas é importante passar que isso, como a Heloísa começou a comentar, não é para todo mundo. Tem suas contraindicações, tem as indicações melhores, tem as indicações piores. Aqui não vai dar para comentar assim. Mas para glaucoma inicial a moderado, ângulo aberto, que não seja pigmentar, é realmente a melhor opção para começar. Aí isso aí dá uma discussão longa. Passar já. Já quando a gente pega um glaucoma avançado, você já tem que ser mais certeiro e, às vezes, utilizar ferramentas mais robustas, né? Então, atualmente estão surgindo os estudos que mostram que até mesmo com a cirurgia você já pode começar o tratamento de um glaucoma avançado, com TREC, por exemplo. A gente já tem evidências para isso.
Mesmo porque no glaucoma inicial, voltando, o colírio não é inócuo. Né? Nunca, de jeito nenhum, né? Tanto de efeito colateral tópico quanto sistêmico também. Né? Perfeito. Não, a gente pode passar ao próximo. E o que mais pega para mim na história do glaucoma é a aderência ao tratamento. Né? Vocês, obviamente, falam isso o tempo todo. O cara para de usar. Pode passar mais um. Quais os recursos considera essenciais em um perímetro? 3 opções. Um eye tracker sem perda de fixação, todos os programas do HFA, progressão por clusters, modulação da baseline e migração da plataforma sem perda de dados. Com certeza essa veio do Augusto Paranhos. Eu vou puxar aí. Eu não sou glaucomatólogo, então acho que eu posso fazer uma pergunta bem básica, assim. Me parece que o mais importante do que o visual é acompanhar, ou seja, eu ter o antigo e ver o novo do que fazer um. Está correto isso? Com certeza, né? A gente tem que estabelecer um bom baseline, a gente usa aí uns 2 campos visuais e a partir daí a gente vai fazendo o acompanhamento. Né? E qual aparelho é fácil para fazer esse acompanhamento, no seu entender? Então, os 2 perímetros que são os mais usados e os mais respaldados pela literatura são o Humphrey e o Octopus, né? Então, eu e Augusto, a gente tem muita experiência com o Octopus. Então, é por isso que a gente está aqui para poder falar um pouquinho das diferenças, né? Então, por exemplo, na análise de progressão, a gente tem o programa do Octopus que se chama iSult, que é bastante diferente do Humphrey. Então, é um programa de computador mesmo que você vai selecionando, você vai interagindo com o programa enquanto você está examinando, né, o paciente. Então, você pode selecionar quais campos visuais você quer fazer a análise e ele consegue fazer uma análise de progressão em todos os programas. Então, você pode, por exemplo, pegar o 24.2, o 30.2 ou o programa G do Octopus e consegue fazer essa análise de progressão. Uma coisa que o Humphrey não tem são as análises de progressão para o campo macular, né, o campo 10.2, que é o campo da região central do nosso paciente. Já no Octopus, você consegue fazer as análises de progressão com esses campos maculares, com o 10.2 e com o programa M, que é um programa mais específico do Octopus, que dá mais detalhe ainda da região central. Talvez o Augusto queira falar do 10.2 um pouco mais. Tem uma coisa que eu gosto muito do Octopus, assim, o Humphrey ele é líder de mercado no mundo todo, e por causa disso ele não se dá o trabalho de se atualizar algumas coisas. Por exemplo, quando você tem perda de fixação no Humphrey, o exame, o máximo que ele vai te dar é que o exame não foi confiável, o paciente perdeu tempo e você também. O Octopus ele tem um eye tracker que se o paciente olhou para o lugar errado ou piscou, não é apresentado o estímulo. Então você não tem perda de fixação, isso é minimizado muito. Então, o paciente não perde tempo, você não perde tempo. Como a Heloísa comentou, e eu acho muito importante, imagina que você tem um paciente que tem 10 campos visuais e progressão é de fato essencial. Você teve um exame que não foi tão confiável, ou um exame que piorou, você repetiu, ele melhorou, eu tenho como tirar ou colocar os exames na análise de progressão a hora que eu quiser. O Humphrey, você tem que ir no computador do Humphrey fazer isso. O Octopus você faz em qualquer base de computador que você está. E às vezes você tira, você coloca o campo e você consegue ver nas várias modalidades de progressão se o paciente está controlado ou não está controlado. E uma coisa, todos os programas que existem no Humphrey tem no Octopus, mas o Humphrey não tem os programas do Octopus. Então, assim, tem essas vantagens que eu acho que elas são muito caras. E essa história da perda de fixação não é uma coisa pequena. Existe campo visual agora de óculos que se você mudou o olhar, ele muda a angulação do estímulo. E assim, a Humphrey, ela tem tecnologia para fazer isso e não se dá o trabalho de fazer isso e faz a gente perder, deixa muito... Se o paciente ele fica com ódio de perder tempo de fazer um campo que não é confiável, né? Isso é uma coisa importante. E se você tem assim, anos de Humphrey e for migrar para o Octopus, você consegue pegar toda a base de dados, que o Humphrey tem o Octopus tem uma base de dados do Humphrey, para poder fazer essa migração. E o contrário não é verdadeiro. Em quem trabalha com pesquisa, se permite ter acesso aos dados brutos, que as AIs não permite fazer em nenhum aparelho deles. A gente consegue
e mesmo que você não queira mexer com pesquisa, você tem acesso aos dados brutos, a gente mexe com pesquisa com campo visual, isso para a gente vale ouro, né? Então, mas o essencial é que ele é fácil para o paciente, é rápido e mais confiável, que não tenha tanta perda de fixação. Vocês acham que, por isso tudo, ele está mais perto de entrar em redes neurais, em IA, ter dado compartilhado, ter alguma coisa que seja avaliado à distância do que o Humphrey, por exemplo, ou não necessariamente? Bom, você tendo acesso a dados brutos, o Humphrey você também consegue, todo mundo que trabalha com IA, se tem um printout do Humphrey, consegue no PDF gerar os dados brutos. A grande vantagem do Octopus é que até eu, que não sei nada, consigo mandar para uma planilha de Excel para poder trabalhar. Mas quem quiser mesmo trabalhar, faria isso com o Humphrey também. Eu não acho que seria assim, dessa forma. O que eu acho que é prático é que o dia a dia da gente, eu quero a opinião da Heloísa, como ela trabalha isso, a gente inclui campo, a gente faz uma avaliação, o paciente operou, aí o segmento tem que ser de 2019 para cá, não posso usar o baseline antigo, aí eu vejo se progrediu, não progrediu, eu repito o campo. Isso daí eu acho que é vantajoso. Eu gosto da estratégia top, que equivale ao Citafest do Humphrey, e se o paciente ele parece que progrediu naquele exame, Dona Maria toma um café, repete o exame naquela manhã mesmo e eu consigo ver. E outra coisa importante que o Octopus faz é a simulação do campo binocular. O paciente ele não entende por que ele tem um glaucoma tão avançado e está enxergando bem. Aí quando você coloca a interpolação dos campos visuais e como ele de fato está enxergando com os dois olhos abertos, ele começa a entender que mesmo ele tendo um glaucoma assimétrico, com os dois olhos abertos a visão dele é normal. E aquilo lá é perigoso para ele. E eu acredito que se o paciente não está entendendo a doença dele, ele não vai usar o colírio, ele não vai se dispor a fazer o laser, ele não vai nos retornos. A gente brinca com o paciente, presta atenção que tem prova no final. Ele tem que entender, né? Porque não é tão intuitivo. Não é fácil, viu, Edson, como catarata operou, melhorou a visão. Glaucoma operou, piorou um pouquinho, demora demais para voltar um pouquinho o que era antes. Então, é mais complexo um pouco, né? O Paulo, talvez essa interação com a IA seja mais fácil mesmo, porque a interface do iSult, você interage com ela. Não é uma coisa fixa que está lá longe, lá na sala de exame. Na Alemanha. Entendeu? Existe um servidor central, onde todos os computadores da clínica acessam o banco de dados do Octopus. Então, de cada consultório, cada médico consegue fazer essa interação para fazer as análises. Então, ele vai lá, seleciona, eu quero analisar tal campo, entendeu? Exatamente. Às vezes você opera um paciente, você tem que refazer o seu baseline, é a partir dali que você tem que analisar, né? Então, talvez essa interface para a inteligência artificial seja mais fácil. Espero. E ele segue uma lógica muito legal para você fazer as análises de progressão. Primeiro, você começa fazendo uma análise global, de todos os índices globais, ele vai mostrando num gráfico se o paciente está progredindo e em qual velocidade ele está progredindo. Então, isso já te ajuda demais. Mas, às vezes, o paciente ele progride num local muito pequenininho, que não vai impactar nesses índices globais. Então, você pode refinar a sua análise de progressão. Então, você vem para o que a gente chama de análise em clusters, ou seja, ele divide os campos visuais em pequenas seções, seguindo o desenho da camada de fibras nervosas, e vai fazendo a análise cluster por cluster. Então, às vezes, você surpreende a progressão naquele local. E ainda, se você quiser refinar mais ainda, ele ainda faz a análise ponto a ponto. Então, ele tem o gráfico polar, que vai analisar cada pontinho se está progredindo ou não. Então, a análise de progressão dele, além de ser muito fácil e intuitiva, né, você consegue refinar no nível muito, muito pequeno. Legal. A gente estava só esperando o André chegar, né, para apresentar as perguntas de retina. Vamos passar para a próxima. Então, seja bem-vindo, André. Pode passar já a próxima, que é próximo slide. Pode passar mais um. Aí sim. Então, ao receber um paciente com DMRI em fase seca intermediária, qual tem sido sua conduta? AREDS, fotobiomodulação, PDT ou encaminha para o André Maia? Então... Encaminha 67%.
Bom, vamos começar então, né? Oswaldo, A se quiser resposta. Vamos lá, comentar Oswaldo. também, Oswaldo pode começar. Comentar o André, tanto faz. Bom, como é que você vê a prática de quase todos nós de receitar esses anti-inflamatórios, essas vitaminas, esses antioxidantes para as pessoas a longo prazo? Estamos nos enganando ou realmente tem alguma evidência que isso vai ter algum benefício para os nossos pacientes? Então, De fato, Ô, André, por favor. de fato, a gente está seguindo a literatura. Existem níveis de evidência muito fortes para que a gente prescreva antioxidantes com a composição sugerida pelo estudo AREDS 2. Então, acho que para todos os pacientes que têm uma degeneração de mácula, seja na forma seca ou mesmo exudativa, na forma inicial, o AREDS tem mostrado tem benefícios, sim, o uso contínuo desse complexo vitamínico. eu acho o seguinte, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter em consideração o que é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença ruim, né? É uma doença que ela é uma das principais causas de perda visual severa e irreversível e que ela vai se tornando cada vez mais prevalente com a idade. A gente tem uma população que está envelhecendo, então a gente está falando de uma doença que, dependendo do grupo populacional estudado, ela pode atingir a partir de 20% dessa população. E um percentual desses pacientes vão evoluir com uma perda visual significativa. Então, na realidade, quando a gente fala do tratamento da degeneração macular seca, né? No caso aí está falando da DME seca intermediária, que é quando a gente já tem aquelas drusas maiores, coalescentes, que vão se juntando, a gente está falando de uma população que está com um risco de em torno de 30%, 25% a 30%, de evoluir para a forma avançada, seja exudativa ou formação de atrofia geográfica, num prazo de 5 a 10 anos. Então, pessoas que vão perder a visão. Então, é muito importante a gente falar em tratamento para esses pacientes e a gente tem, na realidade, uma necessidade não atendida no tratamento. Porque, como o André colocou muito bem, as vitaminas elas são muito importantes no tratamento. Existe evidência científica de que elas diminuem a progressão para a forma avançada. Mas elas também não são aquele tratamento milagroso, elas também não são aquele tratamento que vai pegar e vai reverter a doença e que vai parar a doença. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente fala na instituição e no estudo de novos tratamentos para a degeneração de mácula. E agora veio um assunto muito interessante, que é a fotobiomodulação. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando começaram a usar mitomicina na pós-PRK, eu estava com medo desgraçado por todos os efeitos da mitomicina. Então, eu fui ligar para um professor meu nos Estados Unidos que eu confiava. Você está usando? Pode usar que toca pau. Agora, então, eu vou perguntar para os caras que eu confio, vocês dois, dá para usar mesmo a fotobiomodulação ou o risco ainda é como esses Benzumab para Alzheimer, que tem risco de hemorragia cerebral? Enfim. Então, fotobiomodulação foi aprovada pelo FDA outubro do ano passado, e foi considerado um tratamento seguro. A gente tem um estudo pivotal da fotobiomodulação para tratamento de DMRI na seca intermediária, que tem algumas controvérsias. Então, assim, é um estudo que ele não tem um N grande, é um estudo que a gente ainda não tem tanta certeza assim. A gente precisava de um N maior para a gente poder estabelecer algumas coisas, mas que nesse momento mostrou uma possibilidade de um benefício, com pacientes tendo um ganho de visão um pouquinho acima do placebo e também uma diminuição de incidência de formação de atrofia geográfica fazendo fotobiomodulação versus o placebo. Como eu falei, é um N pequeno, mas é um início de tratamento, um primeiro estudo que mostrou um resultado positivo de uma forma segura, né? Como foi colocado, a gente não observou assim efeitos colaterais que, digamos assim, que impedissem a gente de dar continuidade ao tratamento. Andrezão. Exatamente isso. A gente tem dados científicos que corroboram com o uso da biofotomodulação para degeneração de mácula na sua forma seca. Gostaríamos que tivesse mais estudos. Eu tenho certeza, com a aprovação agora do FDA, a gente vai ter um número maior de pacientes sendo tratados e a gente vai ter uma ideia melhor
do efetivo resultado desse tratamento para pacientes nessa condição. Mas, por enquanto, a gente está numa situação de certo conforto, porque, como foi dito, o tratamento é bastante seguro para o paciente. Então, talvez a gente tenha um efeito muito a longo prazo, 2, 3 anos, assim como a gente tem, por exemplo, o efeito dos inibidores do complemento. Hoje, já tem 2 drogas aprovadas pelo FDA, que uma delas, o Cifovir, já está chegando no Brasil, que são tratamentos que a gente vê ao longo dos anos, uma diminuição da velocidade de progressão da atrofia. Então, talvez a biofotomodulação esteja nessa classe de medicamentos, em que a gente tem uma redução da velocidade de progressão, o que é bastante interessante para uma doença que até hoje, em 2025, não temos uma forma efetiva de reverter essa situação. Se eu tenho que encaminhar um paciente, hoje em dia com drusas e tal, quantas sessões você acha que você vai ter que fazer para ele? Se é que é uma pergunta totalmente fora do normal, isso não existe essa previsão. Enfim, é muito grande o número de sessões para ter algum efeito benéfico? O que se discute é o seguinte, cada sessão são divididas em 9 episódios, 9 visitas que devem ser feitas em dias alternados. Geralmente eu faço às segundas, quartas e sextas-feiras, e isso repete-se por 3 semanas consecutivas, no total de 9 sessões. E após 4 meses repetimos isso, e após 4 meses repetimos. A ideia é que seja feito um tratamento contínuo, pelo menos por 1 ou 2 anos, até que a gente tenha um resultado para isso. Os pacientes com atrofia geográfica no centro da FOV, eu acho que é uma condição de exclusão. Eu acho que realmente não vale a pena. Mas pacientes que têm uma quantidade de drusas significativa, eles melhoram a qualidade de visão, sensibilidade ao contraste. Então, acho que talvez sejam um dos melhores candidatos a esse tipo de tratamento. Eu concordo com o André e eu adiciono uma coisa importante. Não é todo mundo que a gente vê isso, mas muitas vezes os pacientes, durante essas primeiras sessões, às vezes o cara fez as 4 primeiras, dentro dessas 9, não na repetição, mas naquele primeiro momento, e que o paciente já começa a notar, estou enxergando melhor, consegui ler. A gente ouve isso com alguma frequência. E, às vezes, quando você mede a acuidade visual está igual. Né? Você faz o ACT está igual. Então, a grande dificuldade para nós é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um ACT de um buraco macular, você opera e você mostra para o paciente, aqui, seu buraco fechou. Né? Você tem um paciente com DMR exudativa, tem fluido subretiniano. Você mostra para o paciente, não tem mais fluido, todo mundo vê. Agora, no tratamento da DMR seca, é difícil você pegar num exame e poder mostrar isso. Mas você ouve o paciente falar. Isso acho que é um dado importante também. Vocês não querem só falar 10 segundos da transformação da DMRI inicial sem tratamento para intermediário, eventualmente? Qual o tamanho das drusas, onde é que as drusas estão, para beabá mesmo, para for dummies? Quando é a hora de tratar? Visão? Bom, o estudo da Aredes, ele mostrou eficácia no tratamento da degeneração de mácula pela idade com o uso de polivitamínicos a partir de quando ocorre um acúmulo de drusas acima de 125 micras, que são aquelas drusas maiores. Então, acho que talvez tenha mais benefício. Às vezes, os pacientes que têm aquelas drusas pequenas, aquelas hard drusas menos de 63 micras, têm menos benefício. Isso não exclui a necessidade de fazer esse tratamento, mas acho que os que realmente têm benefício são aqueles que já têm alterações do fundo de olho. Então, isso não inclui pacientes que têm antecedentes familiares com... Muitos me perguntam, mas meu pai teve, posso tomar? Acho que não faz muito sentido tomar esse polivitamínico. Basicamente, presença de drusas maiores e presença de áreas de atrofia do epitélio pigmentado com mobilização do epitélio pigmentado. Então, são essas as principais indicações do uso desse complexo vitamínico. E eu acrescentaria também os pacientes que têm DMRI avançada no olho contralateral, porque a gente sabe que sem o uso das vitaminas, chega a quase 50% a chance de, em 5 anos, o paciente desenvolver DMRI avançada no outro olho, se ele já tem avançada no olho. Então, esse paciente também tem benefício no uso de vitaminas. E na esteira... Diga, Sérgio, diga. Não, só uma pergunta. Os pacientes referem alguma melhora na visão, não é pela qualidade, porque o Snellen mede só quantidade. Não existem trabalhos pós esse tratamento de qualidade de visão, porque talvez por isso vocês não consigam achar que melhorou, continua 20/200, mas o paciente refere melhor pela qualidade da visão. Sei que o André gosta também. O problema da microperimetria é que campo visual tem um efeito aprendizado, né?
os glaucomatólogos aqui podem me corrigir, mas o cara vai aprendendo tanto a fazer campo visual que às vezes até cura o glaucoma, né? Então, assim, na microperimetria também tem esse efeito aprendizado, né? Então, assim, às vezes o paciente vai fazer um campo, outro campo. O André, uma vez, ele pode até explicar, uma vez ele comentou, tenho mandado fazer uma duas microperimetrias antes, né, para ver. Então, os parâmetros podem ser objetivos ou subjetivos, vamos colocar dessa forma: acuidade visual, sensibilidade ao contraste, microperimetria, tomografia de coerência óptica, autofluorescência. Então, eu acho que é possível a gente juntar todas essas informações para oferecer ao paciente uma melhor noção de o que está acontecendo com ele. 8 minutos, E, mais uma vez, vocês estavam falando de inteligência artificial. Foi aprovado recentemente um software de inteligência artificial, e a gente deve receber esse software nos próximos meses, que avalia a progressão da atrofia geográfica com a tomografia de coerência óptica. Então, isso é acoplado ao Heidelberg, faz um exame no fundo de olho do paciente pela tomografia, sobe isso no cloud, feita uma avaliação e dá uma estatística, uma possibilidade de progressão dessa atrofia nos próximos meses, o que para a gente pode ser muito interessante. E aí, talvez, estudar o Valeda usando esse sistema de inteligência artificial pode dar para a gente insights e ver se realmente isso modifica ou não. Então, acho que, às vezes, a gente tem ferramentas talvez equivocadas para fazer essa avaliação. Acho que a acuidade visual não é a melhor forma, assim como o glaucoma também. A melhor forma de você avaliar se o glaucoma está sendo controlado não é a acuidade visual, porque o cara vai ter 20/20 mesmo no final do glaucoma. Então, acho que na DMRI a gente tem que ver outras coisas além da acuidade visual. O Shore, ele perguntou o mínimo de queda da acuidade visual. E o máximo? Quando que se fala assim, não adianta mais tratar? Oswaldo, você que falou que o outro olho, você já parcialmente respondeu isso, né? Quando o outro olho já está muito avançado, você não vai tratar, você vai tratar aquele que ainda não está avançado. Mas qual que é o limite máximo para eu encaminhar um paciente para vocês, assim, que ainda dá para salvar? Fotobiomodulação? Isso. Então, as evidências científicas que a gente tem hoje são para DMRI seca intermediária. Existem casos de pessoas que às vezes têm mostrado um caso ou outro quando você tem membrana neovascular ou em outras condições, mas eu acho que esses pacientes, onde estão sendo estudados esse tipo de tratamento, isso deve ser feito em ambientes universitários, através de protocolos de estudo. Eu acho que assim, o que a gente tem de evidência hoje, né, que a gente pode tratar com segurança, falar para o paciente, eu estou fazendo um tratamento que eu tenho uma evidência que pode te ajudar, são nesses daí, DMRI seca, intermediária, que são aqueles pacientes daquelas drusas maiores que 125 micra, coalescentes na área macular. Esse é o paciente que a gente indica. Esse é um assunto tão importante que o pessoal pediu para ficar nessa pergunta até o final. Então, vocês vão ter que conversar mais sobre isso. ou voltamos para o glaucoma. Vocês podem também usar a palavra sem problema. Mas, basicamente, se você tem um paciente hoje com membrana ou DRMI-C que tem algum tipo de membrana, tem um risco muito grande de aumentar essa membrana se você fizer esse tratamento, André? Não sei dizer, não tem evidência para dizer que isso ocorra. Mas essa é uma boa pergunta. Eu acho que talvez não. Vitamina manipulada versus vitamina não manipulada. Uma vez eu copiei a fórmula do Aredes, lá eu tenho no meu Doctors tudo que tem dentro do Aredes, eu de vez em quando mando manipular porque sai mais barato. Tem alguma coisa de que é melhor a não manipulada ou a manipulada? Não, deve ser a mesma coisa. A diferença talvez seja na luteína, porque existem dois tipos de luteína. Tá. Então, eu acho que isso, mas o resto acho que não faz diferença nenhuma. Bom, pelo jeito, nós chegamos ao final dessa discussão maravilhosa. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, a presença dos palestrantes, e passo a palavra para o dono da casa para encerrar a sessão. Bom, obrigado. Parabéns, Magrão. Venha cá falar para fechar agora, o pessoal da de ouro. A gente vai fazer o sorteio de um oftalmoscópio direto e uma passagem para Marte. Brincadeirinha, não é para Marte, não. A gente não conseguiu comprar o Elon Musk ainda. Com esses amigos todos aqui é bem capaz. Nós vamos fazer um sorteio para um congresso do Brasil. Pode escolher qualquer um dos congressos nacionais, tá bom? De preferência Curitiba, CBO. Vamos lá o sorteio. 5, 4, 3, 2, 1. Heloísa Maestrini. Mariana M. da
Palma, Cíntia Garcia. Você acaba de ganhar o oftalmoscópio direto. Sorteio para a passagem para um congresso do Brasil. Aqui já estão os dois nomes? Desculpe, Mariana M. de Palma e Cíntia Garcia. Ambas estão na sala? Perfeito, gente. Valeu, muito obrigado. Muito bem.